Quando criança, eu tinha uma brincadeira recorrente: cantar e dançar por horas na frente do espelho. Eu imaginava uma história e contava com o olhar, risos, falas, com o corpo todo. O espelho era meu maior companheiro na minha infância, muitas vezes solitária, sem irmãos. De frente a ele me sentia acompanhada, como se atrás do espelho houvesse sempre alguém. Tenho boas lembranças desses encontros comigo mesma e com o outro, diria, outra. Adorava falar sozinha, e nisso eu tinha muita criatividade. Na verdade, eu mantenho esse costume até hoje. Ter conversas comigo mesma sempre me pareceu agradável, fazendo todo sentido. Eu escolho minhas feições, minhas entonações de réplica, assuntos abordados e tudo mais que vale a pena insistir comigo mesma. Por vezes eu tenho a sensação de ter um duplo, como se eu fosse duas a realizar ações extravagantes. Por falar em espelho, existem diferentes vias de identidade que eu tirei, e nelas diferentes fotos. Por muito tempo, eu acreditei que identidade era uma coisa fixa, falando a nível de personalidade. Mas, ao olhar-me no espelho durante todos esses anos, eu percebi diferentes corpos, pensamentos, sorrisos, olhares. Dessa forma, eu vejo as minhas vias de identidade como um corpo móvel. Eu acredito que sempre houve espelho na minha vida, inclusive dentro do útero da minha mãe. Meu espelho era Alicia. Dizem que eu era irmã gêmea idêntica e que seríamos uma espelho da outra. Mas infelizmente, por volta de 6 meses de gestação, ela parou de se desenvolver. A gestação se completou e chegou a hora do nascimento. Devo lembrar que a mitologia familiar sempre foi muito confusa, pois sei que essa gestação criou um mito. O que sei é que a minha mãe fez um escândalo na hora do parto, exigindo que os médicos entregassem o corpo da filha natimorta, mas não havia corpo nenhum. Então um novo mito se criou na família, e que se transforma no enigma disparador de minha pesquisa em arte, um processo de criação cênica. Eu havia engolido a minha irmã. Eu havia engolido Alicia, minha Alicia através do espelho. Se posso me permitir rascunhar um primeiro problema de pesquisa, creio ser: Alicia esteve comigo durante os meus 6 meses de gestação uterina, período primordial na constituição de um novo ser. O que eu fiz ou faço com o desaparecimento repentino? Como lidar com tal desaparecimento repentino? O ato de engolir Alicia, como é descrito o acontecimento de seu desaparecimento, pode de algum modo nutrir a minha vida artística em um processo de criação? Aliás, nutrir é engolir, engolir para nutrir, tudo é alimento. Traçar minha cartografia, porém, deverá ser de algo inventado, degustado em imaginação. Vivo de contradições nessa escrita. Como posso jogar, a não ser vislumbrando e inventando pactos, uma partida de mapa, em corpo, em poética móvel, com uma vida que não conheço? Apesar de seus delírios e criaturas fantásticas, Alice de Carroll me parece agora um tanto literal na sua realidade inventada, frente ao que me espera no encontro com Alicia. É possível ler meu objeto Alicia em visualização no meu vácuo corporal. Ao começar pelo espaço entre meus seios, Alicia, talvez ali esteja abrigada. Tome o espaço como seu corpo tênue, visto que na vida real não teve seu lugar. Ela está atravessada em minha barriga, brincando comigo o jogo devoradora, devorada, na saga inaugurada de nossa existência.
Hoje risco Alicia como forma de lhe dar abrigo no trajeto de minhas estrias. Quero então desbravá-la, atravessando relatos similares, familiares, principalmente de nosso útero-mãe, nossas roupas duplas, nossas ultrassons, o carinho paterno e até mesmo a rejeição. Alicia perpassa em nosso corpo duplo seu próprio espaço, fazendo uma fusão gêmea em minha criação. Minha pesquisa está em processo de escrita do Memorial do Mestrado em Artes, linha 1, Poéticas e Processos de Atuação em Artes, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, iniciada em 2019. Nessa fabulação, estou sendo orientada pela professora doutora Ana Flávia Mendes e com consultoria da professora doutora Vlad Lima, junto à Clínica do Sensível. Minha poética vem sendo alimentada desde a escrita do projeto Pano-Corpo e o Caminho Poético da Atriz. Sim, para falarmos desse processo que possibilitou a criação de Visagenta e o desabamento do mundo, vou discorrer aqui delírios e ações que contribuíram para sua criação. Visagenta e o desabamento do mundo é um teatro pandêmico filmado, uma performance, instalação filmada, uma feitiçaria, um processo criativo sem uma linearidade, mistura de escrita de si, teatro, dança pessoal, performance, arte e vida, jogo com dispositivos poéticos que vão se cruzando com referências múltiplas de pensamentos filosóficos. É preciso saber que meu objetivo era produzir uma performance autobiográfica intitulada A Casa Golfou. A Casa Golfou, a partir das sensações por quais meu corpo passou no momento da queda de meu mundo casa, a olaria mundial. Mas o tempo não para, e outras quedas somaram-se, provocando sensações no meu corpo. Penso que simbolicamente o mundo sofreu uma grande queda ao se deparar com a pandemia de Covid-19. Sofreu um desabamento. E para mim, artistas, e talvez para vocês, amigos, sejam artistas ou não, diante desse tombo, os teatros também sofreram uma queda. Nas desdobras do meu objetivo estavam capturar minhas sensações do corpo no momento da queda, transcriando-as em um dispositivo poético, o pano-corpo. Transmutar a poética do pano-corpo em sensações performadas como traços de uma autobiografia cênica. Performar um acontecimento de desabamento como um devir que mundia o barro-corpo. Meu procedimento metodológico foi a cartografia. E o pano-corpo foi um disparador dessa cartografia. Este foi o caminho poético que compôs a cartografia, procedimento desenvolvido para tramar a minha autobiografia ao pano-corpo. Nessa gira, o ato de criação da Visagenta e o desabamento do mundo me fez perceber que o pano-corpo e eu somos múltiplas sensações, provocações, atravessamentos.
Juntos somos atrizes, um performer, um objeto inanimado e animado, um texto, uma fala, memória. Somos monstro, máquina, desabamento. Juntos fomos recebendo e sentindo os múltiplos processos, experimentações e procedimentos possíveis de abertura que moveu a criação da poética. É preciso dizer que outros dispositivos fizeram parte desse processo também, como o barro, a memória, meus antepassados. Mas enquanto material que receberia a cartografia, é ele esse objeto. Mostro um pouco aqui nossos corpos para que vocês possam tatear este processo de desejos de criação em arte. Sobre dispositivo, Deleuze, a partir dos estudos de Foucault, nos fala que é um conjunto multilinear composto por linhas de naturezas diferentes e se define pelo que detém em novidade e criatividade e que, ao mesmo tempo, marca sua capacidade de transformar. O dispositivo poético Panocorpo, no processo de criação, movimentou um conjunto de linhas diferenciadas que possibilitou nosso encontro, e a cada atravessamento de memória, ação física, interferências de projeção de imagem e luz estabelecia conexões outras, colocando-nos acoplados em experimentações. No processo, ao sermos atravessados constantemente pelas coisas, energias que ele, o dispositivo, liberou, sinto ter vivenciado a experimentação em ação que me acionou junto a ele ver, sentir e ser imagens. Somos parede em queda, visagenta, somos pânico e coragem, movimentando estados outros de sentido, de alteração energética. Do início do processo até aqui, ele e eu estamos nos experimentando, como podem ver a partir das imagens. Olá, eu me chamo Rafael Andrade, sou formado pelo curso técnico em atuação cênica pela ETEDUFPA e licenciatura em teatro pela UFPA. É muito importante nós falarmos sobre esse primeiro seminário que é integrado, né? Que também nós podemos fazer esse aporte junto com a BNCC, da Base Nacional Curricular, no qual uma das suas referências é essa base integrada. E na pandemia nós vimos muito esse efeito junto aos artistas e pesquisadores de como outros dispositivos eletrônicos poderiam dar cabo a expressões artísticas. Então esse seminário ele é muito importante também para nós analisarmos o quanto essas outras ferramentas elas podem contextualizar uma nova forma de fazer arte,
de fazer pesquisa no mundo. E essa criação de artes na pandemia possibilitou que eu fizesse esse vídeo performance narrando Flores para Pietá, que é uma performance minha, apresentado na ETDUFPA em Belém e também transculturalmente em outros países. É necessário falarmos da prática da performance arte. Para isto, explanarei sobre a apresentação onde tudo começou, em Belém do Pará, a partir das 3 apresentações de Flores para Pietá na ETDUFPA, que faz parte dos estudos da cultura contemporânea, da performance arte, ministrada pela professora Karine Jansen. A performance em questão pretende desestabilizar os padrões imbuídos de muitos saberes herdados sobre o corpo marginalizado homossexual. Saberes que já estão mofados, ruídos pelo pensamento retrógrado, que tais corpos têm apenas o teor profano. Seja na construção e criação do ato performativo, seja na recepção do mesmo, acionamos a carga cultural de onde viemos. Neste caso, a performance parte de um artista belenense, em que sua terra é regada por uma fé mariana tão densa que possui a maior procissão católica do mundo em honra à Virgem de Nazaré. E a performance arte afirma também identidades, e Flores para Pietá nos provoca na construção da identidade religiosa. Na apresentação, ao estar simbolizando a Virgem Maria, meu corpo devoto era conduzido pela estratégia indutora de olhar e ser visto na ação performática. Escolhi justamente este indutor porque o olhar é o órgão sensorial mais ativo que possuímos e os afetos disparados entre os participantes e o performer, com a visualidade da Virgem de Pietá, são múltiplos e seus efeitos os mais diversos. Neste aspecto, para melhor entender tais sentimentos e sensações que foram atravessados em mim enquanto performer e os participantes da mesma, se fazia necessário reperformar, vivenciar um novo método para que pudesse dilatar a performance arte para outros vieses. Performance denuncia a realidade de ser homoafetivo no mundo, ser coagido por ser quem é. Neste prisma, faz-se necessário estarmos no local onde habitam possíveis perpetradores de preconceitos. Por isto, a necessidade de acionar ação performática no cerne dos territórios sagrados. A intervenção urbanística realizada no território do Vaticano, que é o menor país do mundo e sede da Igreja Católica, era um desafio, pois não seria fácil intervir dentro da Basílica de São Pedro, principalmente pelo seu elevado sistema de segurança. Porém, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia ocasionar, apresentei-me na Praça de São Pedro, que fica em volta da colunata centenária de Bernini. Ao tirar o casaco e estar representando a Santa Pietosa, a reação imediata dos transeuntes foram de se afastar, isolando a performance. Este fato revela que as performances que aderem aos espaços públicos são passíveis de ações repressoras imprevisíveis. Desta vez, Pietá causava transgressão diferente, pois não pertencia ao local sagrado. Imediatamente, 3 carros de polícia se aproximaram e Pietá, em resposta, entoa o canto Kyrie eleison. E o artista passa a caminhar para os fora dos domínios do Vaticano, e os carros escoltam a Virgem Piedosa como uma procissão solene, silenciosa e vigilante até a saída da Praça de São Pedro, que já não faz mais parte do Vaticano, mas sim de Roma. A performance é realizada na cidade de Fátima, em Portugal, centro de devoção mariana no qual recebe peregrinos do mundo inteiro para pedir bênçãos, agradecer graças alcançadas ou simplesmente turistas desbravando o novo local conhecido mundialmente. Podia-se ver ao redor da grande praça
que circunda o santuário, os fiéis fazendo o percurso de joelhos, acendendo velas, segurando terços ou chorando emocionados por estarem ali. Afinal, para muitos desses devotos o espaço é sagrado, onde a fé é transpassada a partir de um mistério fascinante. Os atravessamentos perante a performance foram quase passivas na grande praça, mas não nulas, porque o silêncio também é uma forma de se expressar. Além de todas as reações causadas pelo ato performático serem legítimas, inclusive as desfavoráveis. Um casal quis tirar foto da performance, mas à medida que foram se aproximando desistiram, provavelmente por perceberem que se tratava de um homem. Alguns transeuntes riam da visualidade, outros franziam a testa. Tinham raiva, repulsa, balançavam a cabeça com sinal de negativo. O mais curioso foram 4 pessoas que doaram alguns euros em cima da veste que simbolizava o Cristo morto. Doações para artistas é culturalmente visto nas ruas da Europa Ocidental, principalmente por tratar-se de locais, como referido anteriormente, que preambulam muitos turistas, e a performance que não detinha a atenção de angariar dinheiro foi vista por alguns transeuntes como estátua humana. Escolhido para performar, a Université Paris 8 é o Centro de Formação e Pesquisa em Arte, Ciências Humanas e Sociais, no qual já abrangeu mais de 157 discentes de nacionalidades diferentes. Este fato se dá por haver políticas multiculturalistas na universidade referida, além da mesma contar com forte presença de imigrantes, ou seja, possibilitou diferentes visões além da ocidental. Necessidade que as pessoas tinham de experimentar algo diferente e não atravessado por meio eletrônico, mas pelo contato com o outro no convite relacional individual era nítida. Apesar da troca de sensações, os participantes eram observados por outras pessoas, eram filmados e fotografados a todo momento. Esse contexto também modifica a relação, pois não há possibilidade de escapar destas interferências, a não ser olhar para os olhos à sua frente e para dentro de si mesmas. Na minha infância, dias de chuva eram dias de encantamento. Uma das histórias que o pai muito contava era quando a gente voltava energia, a gente sentava na frente de casa e ele começava a prestar boa atenção. A questão do recontar é algo que acompanha a vida da gente, não só pelo que a gente aprendeu com nossos avós, com os nossos pais, e continua aprendendo com a vida, né, onde quer que a gente esteja, com nossos filhos, com os nossos educandos. Essa questão, né, da memória, das histórias, né, do respeito pelo conhecimento dos seus ancestrais e que perpassa pela nossa história de vida, dos povos da Amazônia. Vai aprendendo, seja através da escuta, seja através da troca de saber. Sem a tecnologia, meus pais reuniam as crianças ao seu redor e contavam histórias de visagens e assombrações. E nós mergulhávamos naquele universo fantástico. Agora, com o uso das tecnologias, nos distanciamos desse universo. E eu fui em busca de resgatar essas histórias e associá-las às experiências luz.
gente morava tinha uma jaqueira, e que era no quintal de casa. Então, quando o papai reunia a gente, os moleques faltava energia, a gente fazia aquela latinha lanterna, né, que era de leite ninho, botava uma vela e aquilo era a nossa lanterna. E a gente começava a ouvir as histórias dele. Terminavam de contar, ninguém queria ir para suas casas, porque a gente ouvia tanto que aí, na nossa mentalidade, a gente estava ouvindo o assobio na Matinta Pereira, a gente imaginava que vinham porcos correr atrás da gente. E aí, um certo dia, o papai contando as histórias pra gente, começou a subir longe, começou essas memórias, vocês ficam brincando com essas coisas, e aí vocês ficam chamando ela, amanhã vocês vão ver. Quando vierem pedir café na porta de vocês de cigarro, lembre da Matinta Pereira. Quer ver? Aí ele gritou, vem de mandar aqui, puxa o tabaco. Quando foi quando eu te mandei, sede na bateu na porta, chamou a mamãe e disse, eu vou buscar o tabaco, então se prende para um certo dia, sem querer, quem bate na porta da casa da mamãe? Seu João pedindo um pouco de açúcar e café. O que foi que a gente fez? Zabe pra dentro do quarto. Por quê? Quem que o seu João era? A história que eu vou contar a vocês aconteceu na vida real. No ano de 1972, um jovem muito apaixonado caminhava alguns quilômetros para encontrar sua namorada, que morava no bairro do Marizal, na cidade de Sul. Rony se sentia inebriado quando estava nos braços de Cátia e Silene. Muitas vezes até perdia a hora de voltar para casa. Certo dia, Rony demorou um pouco mais. Quando saiu da casa de sua namorada, foi seguido por assobios da Matinta Pereira.
Protegido? Não bastante. As paredes me isolam do resto, mas me deixam refém da tristeza. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Eu não sei se a saudade é amiga ou carrasco, me fazendo almejar todos os abraços que eu daria, abraços que todos os dias eu tinha. Penso nos que agora partiram dessa vida, passagem difícil, sofrida. Então eu me guardo, tenho medo, vou morrendo. Queria ser igual esses caras aí, que vai pra praia, tira foto, sorri, nem liga pra quem vai e quem fica. Até a hora que chegar a sua hora. Sua mãe, seu filho, sua nora, sufocando, em terra seca, lentamente, até a morte, contando apenas com Deus e com a própria sorte. Eu não quero isso pra mim, nem pros meus, nem pra quem desconheço ou desafeto. Então sigo no meu quarto e vou morrendo, pouco a pouco. A solidão tá me matando. Racista gostou da fala e está usando orgulho nas suas redes sociais, dizendo que foi um pedido para eles aguardarem, atentos para agir. E quando todos aqueles pensamentos ruins vêm, eles vêm atormentar de uma vez só. Ligo a TV, leio um livro, respiro fundo. Passou. Daqui a pouco volta. E amanhã tudo de novo. Se o novo normal é aceitar a frieza do fim do mundo, então eu sou um velho ranzinza com aversão ao futuro. Meu futuro, seu futuro, nosso futuro. Um futuro vazio e escuro.
Nossa, quanta honra poder estar aqui hoje, nessa comunicação oral da Universidade Federal do Pará. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar falando de tão longe. Estou aqui em Concórdia, em Santa Catarina. Eu me chamo Aline Maciel, sou professora, artista pesquisadora, formada pelo mestrado profissional em artes pela UFPA e sinto-me muito honrada em poder participar desse momento para falar um pouquinho de como é que foi esse processo artístico através de vídeo no período da pandemia. Foi um período que, apesar de tanta dor, nós pudemos abstrair da dor algo bom, transformar isso em arte. Então, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, o nosso querido amigo, artista, usuário do CAPES, Luiz Henrique, que fez um trabalho incrível durante esse ano de 2020, na pandemia, que conseguiu patentear e registrar 20 músicas, só que eu tenho conhecimento, tá? Fora as outras que ele já deve ter patenteado, porque é um artista mega profissional, um artista mega incrível. E com essas músicas, que foram músicas específicas para as campanhas, nós criamos, então, videoclipes, né? Achamos que seria interessante, sempre aí com o apoio do nosso coordenador da saúde mental, Dr. Paulo Peixoto. Atenção, senhores passageiros. Me chamo Luiz Henrique. Sejam bem-vindos à campanha de prevenção ao suicídio do CAPES Tauá. Enjoy the music. Hey you, não fique triste assim. Eu sei como se sente, nada parece mais fazer sentido pra ti. Hey you, vou te contar um segredo. A vida não é simplesmente só sofrimentos e medo. Tantas coisas pra se ver, tantas coisas pra se ver, tantas coisas a se fazer, tantas coisas a se fazer. Não desista agora, o mundo nos espera lá fora. Vamos sorrir e viver. Hey you, eu já estive assim, deprimido no meu canto, sempre chorando, sem alegria, enfim. Hey you, eu sei como se sente. Não se sinta pressionado, eu apenas quero ver você feliz e contente. Ela consegue libertar, ela consegue trazer todos esses nossos anseios e angústias. E eu confesso para vocês que no período da pandemia, o que salvou muita gente da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, dentre tantos outros sofrimentos mentais, foi a arte. Hey you, eu sei que a dor não tem cor, não tem mês e nem ano. Segure-me na mão e vamos seguir esse plano. Tantas coisas pra se ver, tantas coisas pra se ver, tantas coisas a se fazer, tantas coisas a se fazer. Não desista agora, o mundo nos espera lá fora. Vamos sorrir e viver. CAPES de Santo Antônio do Tauá é considerado o coração da cidade, porque é um lugar de acolhimento, é um lugar de arte, um lugar de amor, um lugar que respira afetividade e humanização. No segundo vídeo, o nosso querido artista Luiz Henrique já tinha criado um álbum chamado Piração. E aí foi feito uma música chamada Manicômio. E essa música ela também foi específica para um ato de repúdio naquele momento, né, sobre um possível desmanche dos CAPES. Então, nesse segundo vídeo, nós temos a apresentação dos usuários que se manifestam com uma faixa, com uma fala. E nós temos a manifestação também do nosso coordenador e psicólogo, Dr. Paulo Peixoto. Temos a manifestação de vários profissionais também, que vocês vão poder acompanhar, dentre o nosso psicólogo, nossos enfermeiros, enfim, falo nosso porque foi um local que me foi arrancado. Me tiraram de lá, mas o local nunca saiu de dentro de mim. Então o CAPES está lá no local que eu carrego no meu coração.
E é tão doloroso nós sabermos que ainda hoje, mediante a tantas lutas, que eu tenho certeza que a luta não é só minha, mas sua também que assiste, como participante, como artista, e da gente saber que ainda hoje a luta em prol da arte continua. A questão financeira da arte continua do mesmo jeito, nós continuamos tendo que pedir apoio, continuamos lutando por um espaço digno, de qualidade. Viva a liberdade! O quê? Voltar do manicômio? Pra que tanto pensamento errôneo? Se pra vocês nada tá legal, imagina pra aqueles que um dia passar mal. Centro de atenção, psicossocial, tudo humanizado, não me deixa amarrado. Me deixa bem, me sinto bem cuidado. Sou humano, gosto de ser bem tratado. Se for pra ser assim, guarda o que falei pra ti. Sei que não é fácil não bater de frente com a contenção. Recaptar serotonina e enfrentar essa rotina. Preconceito na nação, ninguém tá livre dessa piração. Se for pra ser assim, guarda o que falei pra ti. Sei que não é fácil não bater de frente com a contenção. Recaptar serotonina e enfrentar essa rotina. Preconceito na nação, ninguém tá livre dessa piração. Mas que porra o governo quer fazer? Pensam que sou ameaça e querem se defender. Ah não, cansei dessa história. Se voltarem com a ideia, baby, eu tô caindo fora. Eu tô aqui pra bater no sistema, pra falar a verdade e pra mostrar o problema. O problema não é nós, baby, eu vou te dizer. O problema é o preconceito que tem dentro de você. Ainda continuamos lutando para que a arte que nós acreditamos e aquela que a Constituição Federal defende, para que ela verdadeiramente aconteça na prática, naqueles fazedores da arte, os mais minuciosos e valorosos atos artísticos. Não bater de frente com a contenção. Recaptar serotonina e enfrentar essa rotina. Preconceito na nação, ninguém tá livre dessa piração. 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 Não sou um escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. De olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, Cambina Alçá, fui o rei Eguibá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. Calunga, Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Calunga,
preto velho me contou. Onde mora a senhora liberdade, não tem ferro nem feito. Amparo no rosário ao negro Benedito, um grito feito pele do tambor. Deu num noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Olá, eu me chamo Silvia Lima de Souza, sou filha de Djalma Dias de Souza e Ivanete Lima de Souza. Moro no quilombo São Sebastião, Ginipaúba, Baixo Acará, que fica localizada no município do Acará, Pará. Quero demonstrar aqui a atividade da famosa farinhada, que é a casa da farinha. O processo que levamos para aprontar a farinha. Estou aqui no quilombo São Sebastião, Ginipaúba. Aqui a comunidade ela é formada por população quilombolas. Ela fica no município de Acará. Esse aqui é o processo da mandioca. Esse aqui é a mandioca raspada para ralar. Aqui já tá, a maioria já tá ralada, raspada. Aqui ela tá com a casca ainda. E aqui ela já tá raspada para ser lavada e colocar no catitu. Esse é o processo da farinha aqui no meu quilombo. Aqui são meus ajudantes. É meu pai e minha mãe. A gente vai agora chegar na casa de farinha. Esse percurso aqui, a gente tira de cerca de 20 minutos lá da residência onde a gente mora para a casa de farinha. A gente vai chegar lá, para cá já está meu pai e minha irmã. E essa ali é a casa de farinha. Meu pai metendo fogo no forno para jogar a massa. Só que é a massa coada. Aqui é o coxo, onde a gente amassa e tira do forno. Isso aqui é o espremedor e o tipiti. O espremedor é essa arrumação aqui e o tipiti é aquela ali que espreme a massa. Agora meu pai vai começar a mexer a farinha no forno.
levar isso aqui para a peneira. Tá bom, então, papai. Aqui eu estou enchendo de tipiti. Acho que nem vai dar um tipiti mais aqui. É, pra ter enchido ela no menor. Essa é uma das atividades que acontece dentro do meu quilombo. E eu, como estudante de licenciatura em teatro, uma pessoa, uma jovem, uma mulher que sempre tem orgulho de contar a sua história, a sua sobrevivência. Trago marcas de enxada, marcas de teçado, marcas de lutas do seu quilombo. Então, hoje, quero aqui agradecer, primeiramente a Deus e toda a minha população que mora no meu quilombo. Olá, me chamo Ana Maria Rodrigues Quaresma, sou da comunidade quilombola Arapapu. Vim mostrar um pouco da minha comunidade e a trajetória que eu tinha, as dificuldades no estudo. Eu sou estudante de licenciatura em teatro, estou no primeiro semestre e vou contar um pouco aqui da minha história. A minha educação básica foi muito fundamental para chegar até aqui. Ao longo do processo, obtive várias experiências como quilombola, como ribeirinha, moradora das ilhas. Tive muita dificuldade com várias questões, por exemplo, transporte, falta de energia, falta de água, falta de ventilação, falta de professores, entre outros. Com a falta de transporte, a gente era muito prejudicado, pois tinha dias que a maresia estava fora do controle. Então, acabávamos perdendo nossos materiais, embora tivesse também dias chuvosos. Como a embarcação era pequena e sem coberta, pegávamos todas as chuvas. Chegávamos todos molhados, tinha dia que não tinha como estudar. Também não existia água limpa, tínhamos que beber água do rio. Infelizmente, não tínhamos condições para fazer um poço. Também não tinha lanche, os professores tinham muita dificuldade para chegar à nossa comunidade. Era muitas despesas, a distância. Eles vinham de Abaetetuba para cá. E a luta era grande, mas não desistiu de nós. Mesmo com todos eles faltando às vezes, a gente entendia, pois não era fácil não. Eles eram excelentes, sou muito grata e tenho orgulho deles. Pois sem eles, não chegaria aonde eu cheguei. Eles foram fundamentais na minha persistência. Quando passei para a 5ª série, as dificuldades aumentaram, pois não tinha escola. Não tinha escola do ensino fundamental nessa época, para eu não desistir dos estudos, pois infelizmente muitos jovens eles desistiam quando chegavam nessa faixa etária, porque a dificuldade era muito. Meus pais foram guerreiros comigo. Me matricularam em uma escola de Abaetetuba, eles me levavam e traziam todos os dias. Eu acordava 4 horas para chegar no máximo 6h30 em Abaetetuba, saía do colégio meio-dia, chegava aqui em casa 2 horas por aí. Com todo o cansaço, não desistia, pois somente eu e Deus sabíamos os esforços dos meus pais para eu não desistir. Foram anos nessa luta, até conseguir chegar no primeiro ano do ensino médio, aonde tive que ser forte, pois a dificuldade era grande. Então tive que morar em Abaeté. Morava com a minha tia, trabalhava pelo dia e estudava pela noite.
Olá, é um prazer estar aqui no primeiro Seminário Integrado de Artes Cênicas da ETEDUFPA. Meu nome é Neire Lopes e sou graduada em Teatro pela UFPA. Estou aqui para comunicar o Novas Asas, o grupo de pássaro junino Japim. Antes de falar no grupo de pássaro Japim propriamente, eu preciso falar sobre o pássaro junino, que é uma manifestação cultural popular paraense com registros no período do ciclo da borracha, um teatro popular que tem vários componentes, como a música, o canto, a dança e a comédia. E eles se dividem em melodramas fantasia, cordão de pássaro e cordão de bicho. Essa classificação basicamente se dá pela sua disposição no palco na hora da apresentação. Aqui uma citação de Paz Loureiro. É compreensível que numa realidade cultural como a da Amazônia, de riquíssima variedade de pássaros indissociáveis de sua paisagem, marcada pela contemplatividade e o devaneio, o pássaro entra-se de forma preeminente nas simbologias da arte. Loureiro, 2000, página 314. Agora sobre o grupo de pássaro Japim. O grupo de pássaro Japim foi criado em 27 de 6 de 2017, portanto, nesse ano com 4 anos de existência. É um melodrama fantasia. Tem como guardiã, que é a pessoa que cria e é responsável pelo grupo de pássaro, eu, Neire Lopes. Os objetivos. Quando cria-se o grupo de pássaro Japim, tem como objetivo contribuir com a valorização da cultura e preservar a identidade cultural paraense, interrelacionando conhecimento entre as gerações de forma inclusiva, como também incentivar o exercício da prática da cultura e criações de novos grupos de pássaros juninos. Os brincantes do grupo de pássaro Japim. Brincantes são as pessoas que compõem o grupo de pássaro. No Japim nós temos pessoas de várias comunidades, de vários bairros da cidade, diferente dos grupos tradicionais, que geralmente são pessoas do mesmo bairro. Temos pessoas que são graduados e graduandos em teatro. E sobre os ensaios e apresentações, os nossos ensaios, diferente dos outros grupos tradicionais, nós ensaiamos em praças, locais abertos, locais públicos, com a intenção de fomentar a plateia. Então é proposital, não é porque não tem um espaço, mas é o propósito de fomentar a plateia, no qual nós trazemos os ensaios para as praças. Quanto às apresentações, as apresentações do grupo de pássaro Japim, com exceção do ano de 2020, em que todo mundo passou pela mesma situação, nós vivemos o pássaro de janeiro a janeiro, apresentando em escolas, igrejas, teatros e qualquer outro lugar no qual sejamos bem-vindos. Aqui tem o link das páginas, que no caso é o Instagram e Facebook. No Instagram vocês podem procurar @meupássarojapim, tudo junto, que vocês irão encontrar mais imagens sobre os nossos ensaios, sobre as nossas apresentações. Aqui é o estandarte do grupo de pássaro Japim. Aqui algumas imagens de apresentações. Essa foi uma apresentação na Escola Estadual de Ensino Fundamental Maroja Neto, em Belém, Pará. Aqui uma imagem que é de grande significado para nós, que foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Laércio Wilson Barbosa, em Ananindeua, Pará. E essa última imagem aqui é da segunda mostra Ópera Cabocla, Os Pássaros, um evento realizado pela Secult, no qual traz os grupos de pássaros para apresentar no Teatro Estação Gasômetro. Esse ano foi no dia 13 de 11 de 2021, ano que estamos, que o Japim se apresentou. Então foi de grande significado para nós, enquanto grupo novo na cidade, no meio da cultura, apresentarmos na mostra Ópera Cabocla. Ali nós estávamos entre grupos que têm 80 anos de existência. Isso foi muito significativo para todo o grupo. Aqui vocês podem ter referências, se quiserem pesquisar,
E foi hoje também nós pesquisamos Olinda Charone com Pássaros de Voo Longo, João de Jesus Paz Loureiro, que são obras reunidas, Marton Maués, Breve Voo sobre o Universo Imagético do Pássaro Junino, e Carlos Eugênio Marcondes de Moura, O Teatro que o Povo Cria. Muito obrigada.